Bom, você está ao vivo. Vamos falando sobre conceitos básicos de modo de utilização de tecnologias, ferramentas e aplicativos e procedimentos de informação. Conteúdo, leitura para concursos. Todos estão. O hardware é a parte física do equipamento, ou seja, daí aqui tem uma imagem de um chip. Parte física do equipamento, ou seja, o conjunto de unidades que constituem um sistema de processamento de dados. São as partes eletrônicas e mecanismos de computador. Mecânicas do computador. Geralmente composto por uma unidade central, central de processamento UCP, mais conhecida por CPU, Central de Processing Unit, que executa o processamento de dados propriamente dito, e de uma ou mais unidades da entrada e saída de dados. Exemplos: componentes de hardware: monitor de vídeo, teclado, adicionador de discos, unidade de disco flexível e rígido e impressora. Agora sobre conceito de bits e bytes. Bit pronuncia bit e byte. Pronuncia-se byte. B-A-T-I-T. São termos frequentemente usados quando o assunto é computador. Para o computador, tudo principia. Ocorre e termina. Tudo principia. Ocorre e termina em números. E os únicos números que o computador consegue entender são 0 e 1. Quando foi inventado, seu hardware é composto basicamente por válvulas e cada uma delas podia fornecer somente duas condições, como uma lâmpada apagada 0 e ou acesa 1. Isso é o segredo do universo. Ser ou não ser. Não ser é 0. Ser é 1. Talvez, sei lá. Atualmente o conceito perdura e o trabalho é realizado por minúsculos interruptores localizados dentro dos chips. Por seguinte, a menor unidade de informação que um computador consegue entender é 0 ou 1, a qual denomina-se bit. Separadamente, um bit não é suficiente para um computador entender o que deve fazer. Conjugando 8 bits, ele é capaz de se formar 256 combinações de números binários, exemplo 10, 10, 10, 10. Assim, o binário ele é capaz de contar binário de 0, equivalente a um decimal 0, até 255 vezes. Bonitinho. O computador usa a tabela ASCII, isso aqui é conteúdo velho, né? American Standard Code for Internet Information Engine. Contém 56 caracteres. Acho que aumentou o treco de caracteres, né? Inclusive assim, ele usa a tabela ASCII para encontrar o número de questão entre 0 a 255, inclusive entender ou executar o que está relacionado ao número encontrado, caractere ou instrução. É por isso que se diz que os computadores utilizam uma linguagem binária formada por combinação. Por exemplo, se o decimal 13 é o mesmo que 0000011101, em binário, e se na tabela ASCII esse número corresponder a execute, então quando o computador receber esse número, ele entenderá que deve executar algo. Concluindo, um bit é um conjunto de 8 bytes, ou seja, um único caractere ou uma única instrução. Interessante. Lembre-se, bit é a menor unidade de informação, 0 ou 1, e byte é o conjunto de 8 binários. Bit, byte. Quantidade de informação. Em matemática, sabemos que medir uma grandeza significa compará-la a outra grandeza da mesma espécie, chamada unidade ou padrão, que cabe na grandeza a ser medida. Assim, quando medimos alguma grandeza, notamos que há um número que representa a medida seguido de um nome que representa a unidade ou padrão para medir. Exemplos: a distância entre São Paulo e Brasília é aproximadamente 1.200 km. 1.200 é a medida e quilômetros é a unidade de medida. B, para preencher completamente um disquete de 3, 1 quarto, com informações que são necessárias, 1,44 megabytes de informação, onde 1,44 é a medida e megabyte é a unidade de medida. Pode-se comparar, sei lá, o que eu estou falando mesmo? Pode-se comparar memória do computador a um conjunto de várias caixas, onde cada caixa agrupamento seria responsável pelo armazenamento de uma única informação qualquer. Este agrupamento é chamado de byte, quantidade de memórias necessária para armazenar uma única instrução ou caractere. Na informática, a unidade fundamental é byte, o submúltiplo de byte é bit. De novo, essa information. Ou seja, para se compor um byte, são necessários 8 bits e não há submúltiplos além do bit, porque ele é a menor unidade de informação. Os múltiplos de byte são mais usuais até o momento são, respectivamente, kilobyte, megabyte, gigabyte.
ainda há outros múltiplos e adiante, mas até o momento o seu uso não é necessário. Abaixo uma tabela mostra a conversão para essas medidas em relação à unidade padrão. Unidade padrão. Olha, tem uma pessoa assistindo, que louco. Múltiplos, denominação, abreviação, kilobyte, megabyte, gigabyte. Abreviação de kilobyte é KB, megabyte é MB, gigabyte é GB. Medida do kilobyte é 1024 bytes ou 210 bytes. A medida de 1 megabyte é 1024 kbytes ou 1.048.576 bytes ou 222 bytes. Interessante essas medidas, mas elas nunca caem no concurso. E 1 gigabyte são 1024 megabytes. Também é interessante lembrar, eu tinha esquecido disso, que 1 megabyte não é 1000 bytes, são 1024. Que zoado. Um padrão, unidade padrão igual a 1 byte, que são os 8 carinhas. Observações: não se abrevia byte. Lembrar que 1 byte é igual a 8 bits, ou igual a 23 bits. Ué, agora eu entendi. Submúltiplo, denominação, binário digit, abreviação bit, medida oitava parte do byte, ou seja, 1 byte é igual a 1 de 1 byte. Quer dizer, 1 bit é 1 oitava de 1 byte. Zoado. Ainda tem uma pessoa, que louco. Continuando. Tô falando de bytes, né? Próxima página. O microcomputador. O microcomputador manipula e processa as informações. Suas operações são controladas pelos programas que são instalados. O microcomputador manipula e processa informações. Suas operações são controladas pelos programas que são instalados na sua memória. A finalidade da memória é armazenar as informações que sejam na forma de dados ou programas. O campo de aplicação do computador é praticamente ilimitado. Colocado na produção industrial, é capaz de supervisionar automaticamente o trabalho de outros equipamentos, como fornos, por exemplo. Mais recentemente, os computadores estão invadindo a linha de produção através dos robôs, vindo a substituir as atividades mente repetitivas e desempenho das operários. No campo da administração, seu uso é mais tradicional. Tem sido o processo de processar vultosos volumes de dados, folha de pagamento, contas bancárias, contabilidade e estoques. Legal, né? Excel. O computador vem se convertendo, porém, em poderosa ferramenta para a tomada de decisões. Suas informações rapidamente reunidas, utilizadas e confiáveis propiciam aos executivos, diretores e gerentes rápida escolha de alternativas, os quais podem, dessa forma, administrar com base mais científicas. Quando entra o computador, sempre que houver um grande volume de dados a serem processados, recaindo sobre elas operações repetitivas e previamente estabelecidas, ou quando se fizer necessária a realização de grande quantidade de cálculos. Numa sequência pré-conhecida e rotineira, temos então o campo de próprio para uso de computadores. O que é o computador? É um sistema que lê, registra e processa com informações, guardando os resultados desse processamento numa memória acessível por meio de dispositivos de entrada e saída. Quais são os tipos de computadores? Desktop. Aqui, primeiro desktop, né? A peça mais importante de um computador é o processador central, o chip, o verdadeiro cérebro da máquina. O cérebro da máquina. As palavras microprocessador e microcomputador são muitas vezes usadas como sinônimos. Embora o microprocessador seja a parte mais importante da máquina, outras peças precisam agregar a ele para compor um sistema de computação funcional. Vejamos alguns tipos. Desktop de mesa, o PC, personal computer. PC, eu tinha esquecido que PC significava personal computer, computador pessoal, né? Desse tipo é um indiscutível sucesso mundial, cada vez mais acessível. O PC praticamente ajudou a revolucionar a informática e os sistemas de informações que até então eram praticamente manualmente ou de grande porte chamados de mainframes. O computador desktop é um tipo de microcomputador que se usa em uma mesa e não é muito comum em escritórios. Não é muito comum. Mas é muito comum, tá? É muito comum. E em casa. Os computadores pessoais ou home computers, estações de trabalho, servidor de internet e computadores para comunicações especiais são de 4 tipos. Os computadores desktop são bastante usados em casa, escolas e negócios. Pois os computadores são mais baratos. Os computadores desktop normalmente são modulares e seus componentes podem ser facilmente melhorados ou substituídos.
Estes estão disponíveis em gabinetes e de estilos elegantes. Eles são usados para carregar vários trabalhos, como organizador de fotos, digitais, trabalhos de escritório, edição de vídeo e acesso à internet. O sistema de telemetria do microinstrumentação, MIT 8800, ofereceu o primeiro tipo de sistema desktop. Olha, não tem mais pessoas assistindo. Em 1975, o lançamento dessa variedade de computador encorajou outras companhias a produzir computadores pessoais. Em 1977, a corporação Tandy Radio Shack lançou seu modelo de computador pessoal, tendo um teclado CRT. No mesmo ano, o Commodore PET e a Apple II também encontraram no mercado, e estes foram os precursores dos computadores desktop de hoje. A introdução do IBM PC em 1981 pela IBM foi um sucesso no campo de computador pessoal. Baseado no microprocessador Intel 80088, foi um sucesso da noite para o dia. A introdução de um microprocessador de 16 bytes iniciou a corrida dos micros mais rápidos e possantes à estandarização. Na indústria do computador também é possível quando o IBM usou um sistema operacional que estava disponível para toda a indústria de computadores. O Apple Mac PC, usando um Motorola 68000 é uma outra série de computadores pessoais e populares de 32 bits lançada pela Apple em 1984. Um computador desktop moderno consiste em uma placa-mãe, um CPU, armazenamento primário, um RAM, carta expansão, central de força, disco óptico, armazenamento secundário, HDD, teclado e mouse. Todos os computadores desktops vêm com portas que permitem inserir dispositivos externos diferentes no computador, como, por exemplo, teclados, monitores, scanners, impressoras e os diferentes tipos de portas são universal, serial bus, Ethernet, modem, headphone, serial paralelo, PS2, VGA, Power Connection, Firewire e Card Reader. Tantas conexões. Próximo microcomputer é o notebook. É um computador portátil, cabe numa pasta e é importante no trabalho de campo em que é necessário trabalhar com os dados no local. O laptop ou notebook, como é mais conhecido no Brasil, é um computador portátil leve que pode ser levado a qualquer lugar. Geralmente, um laptop contém monitor de LCD, cristal líquido, teclado, unidade de disco rígido e flexível. Os modelos mais modernos possuem também gravadores de CD e DVD, e o disco flexível foi abolido, porém pode ser conectado externamente através de uma porta USB. Disco flexível. A expressão deriva da aglutinação dos termos em inglês lap, colo e top em cima, significando computador portátil. Em contrapartida, os desktops em cima da mesa. Laptops podem ser divididos em duas categorias: os portáteis, voltados especialmente aos que necessitam de um computador como acessório de trabalho, mas que locomovem-se com frequência entre um lugar e outro, e os desktops replacements, voltados às pessoas que querem computadores com alguma mobilidade e com performance semelhante à de um computador de mesa. Laptops portáteis são pequenos e leves e possuem baterias de longa duração, capazes de abastecer o laptop com 5 horas ou mais, embora sacrifiquem nos quesitos RAM, raramente superior a 512 MB. Placa de vídeo raramente superior a 128 MB, compartilhado. Velocidade do processador raramente superior a 1 GHz. GHz, né? 1,5. E raramente mais do que 60 GB de espaço no hard drive. Alguns desktops replacements, por outro lado, possuem performance comparável a bons computadores de mesa. 2 GB ou mais de RAM, placa de vídeo de 502 MB dedicado, 120 GB de espaço ou mais e até 3,4 GHz de velocidade no processador. Sinistro, né? Tais laptops voltados aos que querem performance para uso de aplicativos pesados, tais como jogos, por exemplo, são pesados, relativamente grandes, dificultando sua locomoção, e gastam rapidamente suas baterias, que raramente supera 3 horas, podem diminuir para 1 hora ou menos no caso de aplicativos pesados. Legal. Atualmente, muitos laptops são dotados e adaptados de redes wireless. Que possibilitam a conexão a redes de computadores sem fio. Essas redes podem ser instaladas em escritórios e já muito comum encontrar também em residências.
Com os adaptadores wireless, os usuários de laptops podem acessar a internet em diversos estabelecimentos, tais como os restaurantes e aeroportos, sem necessidade de conectar fios, desde que esses locais ofereçam o serviço. Netbook. Netbook. É a classe de computadores portáteis semelhantes ao notebook, porém é mais simples, com dimensões menores e de baixo custo quando comparado ao notebook. São utilizados geralmente em serviços baseados na internet, tais como navegação da web e e-mails. Suas características mais comuns incluem uma pequena tela, conexão sem fio, teclado reduzido em tamanho e ausência de qualquer espécie de drive de CD e DVD, mas estes poderão ser inseridos externamente. Com relação à compatibilidade de software, normalmente já vem provido de um sistema pré-instalado que pode ser uma versão personalizada de GNU ou Linux, Windows XP, Home e Edition e Home Windows Vista ou Windows 7, podendo executar qualquer software que suporte sistema operacional em uso. Pela definição da indústria, é um pequeno notebook com telas entre 7 a 10 polegadas e custos básicos. Eu nem lembro, eu já tive um netbook. Primeiro, básicos para 1, 2, 3, 4 coisas. Básicos para utilizar a internet, seja por navegador, mensagens instantâneas, e-mail ou qualquer outro serviço, usar aplicativos simples como planilhas, apresentações e textos, e conectar-se a diversos tipos de redes como wireless, Bluetooth, 3G, internet cabeada de maneira fácil. E quarto, ouvir música e assistir filmes, desde que não seja utilizando discos DVD e CD, pois a grande maioria não dispõe desses dispositivos. Saco! As características mais marcantes dos netbooks é o peso, em torno de 1 KB, dependendo da marca e modelo, e seu tamanho, que, em geral, é a metade de um notebook padrão. Essas duas características facilitam muito a mobilidade, pois cabem em qualquer bolsa ou maleta, e o peso não incomoda o transporte. Outra característica interessante é a autonomia da bateria, que costuma ser bem maior do que nos notebooks padrão. Por que será que a economia é maior, né? Falou que tinha energia, que usava mais energia o grandão. Em 2006, quando a Asus lançou o EPC 700, o primeiro aparelho dessa categoria, os recursos eram muito básicos. O HD era de 4 GB em um estado sólido, ou seja, não era um HD de verdade, mas uma memória do mesmo tipo dos usados em pendrives, que era reconhecida como um HD pela máquina. E a tela de 7 polegadas, a princípio, parecia uma boa escolha, mas com o tempo verificou-se que era muito pequena e incômodo de ler, a não ser por crianças. Além disso, o tamanho do teclado incomodava as pessoas com mãos grandes. Após a Asus, vários fabricantes lançaram modelos de netbooks cada vez mais poderosos e com mais recursos e mais confortáveis para os usuários. Hoje, os netbooks costumam estar no mesmo nível que um desktop padrão, um tipo de computador popular, e custando o mesmo ou até menos. Os netbooks atualmente estão bem mais desenvolvidos no conceito e possuem telas maiores, de 9 a 10 polegadas, e teclados mais confortáveis, além da maioria de maiores HDs de 60 a 160 GB. Apesar da aparência frágil, eles são bem robustos. Ainda fazem netbooks? Os netbooks estão se tornando uma opção bastante interessante para quem quer mobilidade, ou seja, poder acessar a internet, ter acesso aos seus arquivos em qualquer lugar onde seja necessário, como estudantes, equipes de vendas e pessoas que viajam com frequência. Também é uma opção muito boa para quem quer comprar seu primeiro computador e dispõe de poucos recursos para isso. Hoje, um netbook pode ser encontrado com preços entre R$ 600 e R$ 2.000, dependendo dos recursos. Com certeza isso aqui não é certo. Dependendo dos recursos e da época de fabricação, os mais baratos costumam ser equipamentos mais antigos e com recursos menores, como HD. De estado sólido e espaço de armazenamento reduzidos. Os preços médios de um equipamento com recursos razoáveis e atuais oscilam entre 1.200 e 1.500. Portanto, esses equipamentos são uma opção ideal para pessoas que necessitam de mobilidade e pessoas de baixa renda que querem adquirir um computador, mas querem um equipamento atualizado com recursos de um bom desktop. Um netbook não exige uma mesa específica para ele como um desktop e pode ser utilizado em qualquer lugar. Possui várias opções de conexão já embutidas, sendo necessário adquirir um equipamento adicional para tal. Pode ser utilizado em locais com pontos de acesso à internet gratuitos e são de fácil transporte e utilização. Próximo computador é o tablet.
Caneta. Tablets. Os tablets foram apresentados ao mundo no início de 2010 e com o lançamento do iPad ganharam a força e prometem ser uma das principais tendências da tecnologia pessoal para os próximos anos. Um tablet é um computador em forma de prancheta com eletrônica sem teclado e com tela sensível ao toque. Para ter uma ideia de como é um, basta pensar em um iPhone gigante com tela de entre 7 e 10 polegadas. Todos os tablets já vêm com conexão Wi-Fi e alguns também usam conexão 3G. No Brasil, há dois modelos distribuídos oficiais, o Galaxy Tab da Samsung e o iPad da Apple. Fora esses, há dezenas de modelos genéricos disponíveis em sites de comércio eletrônico. O número de tablets de grandes fabricantes disponíveis no Brasil deve aumentar nos próximos meses. O principal foco dos tablets está no acesso à internet, navegação na web, e-mail e a leitura e edição de documentos simples são algumas das principais atividades que podem ser feitas com eles. Além disso, é possível assistir a vídeos, ver fotos e ouvir músicas. Devido às limitações do poder de processamento da interface, não é viável trabalhar com programas pesados como o Photoshop ou abrir arquivos pesados de aplicativos como Word, Excel e PowerPoint. Outros grandes apelos dos tablets são os aplicativos. Esses programas permitem acessar notícias e redes sociais em uma interface mais confortável, entre outras tarefas. Há aplicativos para as mais diversas funções, desde simuladores de guitarra e baterias até programas para ensino de química e biologia. O iPad da Apple é o tablet que tem o maior número de aplicativos. Com relação aos sistemas operacionais, no momento são basicamente 5. A aposta da Microsoft é o Windows 7, que está em alguns tablets da HP. E da Asus, voltados principalmente para o uso das empresas. O segundo sistema é o Android do Google, baseado em Linux. Ele está em tablets da Motorola, da Samsung e da Dell, e entre outros fabricantes. Além desses, há o iOS, usado no iPad da Apple. O quarto concorre de peso é o WebOS, que é usado nas tablets da HP. A RIM, fabricante das celulares BlackBerry, também tem um sistema próprio. Ele é usado no Playbook Tablet. Uhum. Nem que tem muita coisa de hardware aqui. Eu achei que ia acabar os hardwares, mas não, tem muita coisa ainda. Hop. Além desses, há muitas variações do sistema Linux criados por cada fabricante. Cadê suas canetas? Ué, cadê as minhas canetas? Eu preciso de canetas. Estou sem caneta. Que pena. Ah, achei. Cabeção. Palm Top é um tipo que faz muito sucesso nas feiras de informática. Como o próprio nome diz, cabe na palma da mão e realiza quase todas as tarefas de um desktop. Servidores, servers e clientes. Tarefas que exigem constante troca de dados entre os dois ou mais computadores, independentemente da distância entre eles. Para evitar medidas paliativas e dispendiosas, é possível conectar computadores entre si com os cabos e placas de circuito especiais. Também já existe a conexão sem fio. Essas conexões realizadas entre duas ou mais máquinas são denominadas redes de computadores. Então, computadores do tipo servidor são aqueles capazes de servir dados de diversos computadores clientes ao mesmo tempo. Foram estes os tipos de computadores responsáveis por interligar a informática e nas empresas entre seus funcionários e setores. Agora, o workstation, estação de trabalho, é muito usado por pessoas de empresas que necessitam de um computador cuja principal característica é ser veloz e capaz de realizar muito trabalho ao mesmo tempo. Mainframe é um maquinário de tamanho formidável, porém é uma capacidade muito mais impressionante que seu tamanho. Ele tem por características processar e armazenar muitas informações quando comparado a um microcomputador, e os mainframes são capazes de oferecer serviços de processamento a milhares de usuários simultaneamente através de milhares de terminais e conectores conectados diretamente ou através de uma rede. Como seria ao processar todas as informações de uma grande instituição bancária sem o uso de um mainframe? Difícil de imaginar, pois com os microcomputadores, mesmo ligados em rede, seria difícil essa tarefa, ainda que mais
pensando nos dias de hoje, onde sempre estamos questionando o tempo de resposta às informações e a eliminação de certezas e incertezas. Instituições bancárias estatais e empresas que têm muito input ou output, entrada e saída de dados e processamento de informações, como a Prodesp, Pronan, CESP, Serpro, são algumas instituições organizacionais públicas, são exemplos de utilização de mainframes para manipular com melhor performance e a coerência de seus dados. Os mainframes são dos idos de 1950 e foram soberanos até 1980. Nasceram bem antes do que os microcomputadores e para os desavisados. Estão em plena atividade. Um detalhe importante é que a mainframe trabalha com um sistema operacional proprietário, ou seja, para cada fabricante um sistema operacional diferente. Portanto, esqueça essa ideia do Windows como sistema operacional para mainframe. Como exemplo de fabricantes de mainframes, podemos destacar o IBM, o Univac, eu conheço só o IBM. Univac, HP, olha, conheço o HP também. Fujitsu e Borogs, atual Unis. Sou um mini computador agora. Nem tão grande como mainframe, nem tão pequeno como um micro, é com a capacidade proporcional. Trata-se de um microcomputador muito útil em universidades para estudos e desenvolvimentos complexos. Curiosidade, o primeiro minicomputador adquirido pelo Brasil foi para a Unicamp. Na ocasião, essa aquisição foi fortemente analisada pelos EUA, a fim de certificar que seu uso não seria militar. Que louco. Assim, vemos que não há um trabalho padrão para computadores. Há desde os tão pequenos que cabem na palma da sua mão, palm top, e até os tão grandes que ocupam todo o andar de um prédio, um mainframe. Todo o andar de um prédio. A seguir, focaremos nas informações sobre a arquitetura de microcomputadores, o IBM-PC, por ter sido, até o momento, o mais exigido nas provas de noções de informática em concursos de cargos públicos. Componentes básicos de um microcomputador. Aqui tem uma imagem daquela telona velha, um processador gigantão de desktop, do lado um teclado e um mouse. Bonitinho. Vamos ver se dá para montar um. Compor um microcomputador pode parecer uma tarefa simples, mas ao contrário, o conjunto que compõe precisa ser planejado por um profissional devidamente qualificado. Principalmente quando se deseja máximo desempenho e menor custo conforme as tarefas que o micro deva desempenhar. Ainda, apesar de haver uma vasta literatura e uma infinidade de peças diferentes que fazem serviços semelhantes, enfatizaremos os componentes mais usuais. O corpo físico de um computador é constituído de núcleo e dos equipamentos periféricos. O núcleo e os periféricos determinam a configuração do computador. Essa configuração pode ser alterada adicionando-se ou substituindo-se equipamento. O núcleo de um computador é constituído de uma unidade central de processamento e da memória principal. Unidades funcionais, todos os sistemas de processamento de dados podem ser divididos em 4 tipos de unidades funcionais. Unidade de entrada, unidade de saída, unidade de memória e unidade central de processamento. Daí a unidade de entrada, que se manda para as unidades de controle, junto com a aritmética lógica que faz os cálculos, e a unidade de controle manda os dados para a unidade de memória e a unidade de saída. Interessante. Quando um técnico está montando a parte interna do gabinete, um microcomputador PC, ele se vê o seguinte. Olha, aqui tem uma imagem bonitinha, que não é bonitinha, né? Olha aqui a imagenzinha de dentro de um micropacker. Que louco isso aqui, né? Coisa louca. Mas isso aqui não é tão assim agora não, né? Atualmente, porque esse conteúdo é velho. A placa de circuito é alojada ao fundo do gabinete, é a que chamamos de placa-mãe motherboard. A placa-mãe é a peça responsável por conectar fisicamente o processador central de todos os dispositivos e os periféricos e os internos ao gabinete do micro. Nela fica alojado o processador central e, além das vias de circuito impresso e encaixes para o processador central, demais peças, a placa-mãe também contém peças fixas soldadas que fazem parte do seu projeto e ajudam o processador a controlar o hardware. Sobre o chipset, são circuitos complementares. Chipset, interessante. Vamos anotar isso. Chipset. São circuitos complementares para que possa funcionar clocks, controladores, conversores
e conversores de sinais. Vamos usar a figura seguinte como exemplo para ilustrar algumas conexões como uma placa-mãe pode providenciar. E aí tem aqui só uma imagem de um chip com todos os traquinhos bonitinhos que parecem uma cidade assim. E aqui tinha até nomes, mas tá tudo borrado, não tá nada nem para ler. Croque de uma placa fabricante da ASUS, onde se pode colocar nota alguns aspectos como o projeto de uma placa-mãe normalmente é feito para uma faixa de tecnologias como DAT, possibilitando variações de componentes. Pode conter um ou mais sockets, local de encaixe de processadores. No esquema acima, a placa possui um socket para processadores fabricados pela Intel. Legalzinho. Eu nunca vi isso aqui cair na provas de concursos. Possui encaixes para as placas de circuito chamadas de modelos de memória RAM. Na figura veja DDR, tomada de energia, também tem disco rígido, tem conexão para disco rígido, conexão para cintas, conexão para um tipo de disco rígido ou PRI, dispositivo ou seja, um monte de conexão, tá? Entre outras. Alguns tipos de placa-mãe, como a do esquema, são denominadas on-board porque já vêm de fábrica projetadas e equipadas com dispositivos fixos de controle de áudio, vídeo ou rede. Outros tipos de placa-mãe conectam as placas multimídia pelos slots de posição. Daí aparece aqui os slots que eu acabei de falar. Conteúdo de slots de expansão funcionam como partes para a entrada de novos sinais no computador, sendo acesso direto aos seus circuitos. Os slots de expansão permitem a incorporação de novos recursos e aperfeiçoamento ao sistema, e também a modificação rápida e fácil de algumas características. Slots para memória são aqueles encaixes para placas existentes na placa-mãe. É importante verificar a quantidade e o tipo de slots para a memória RAM disponíveis. Slots para placas, atualmente, praticamente todas as placas trazem slots para PCI e ICA. Procure não tentar abrir gabinetes. O mais importante é saber que as conexões para periféricos externos, como um mouse, teclado, monitor de vida, fio de rede, portas de comunicação, inclusive as de comunicação com impressora, apesar de geralmente ligadas à placa-mãe, costumam ficar expostas na parte externa do gabinete, de forma que você possa conectar ou desconectar seus periféricos sempre que houver necessidade. Ou seja, isso aqui é o USB, né? O USB. Mas também tem aquelas versões velhinhas, né? Sobre barramentos. Agora eu não sei o que é isso. Praticamente todos os componentes de um computador, como processadores, memórias, placas de vídeo e diversos outros, são conectados à placa-mãe a partir do que chamamos de barramento. Sem entrar em termos técnicos, ele é o encaixe de que cada pessoa precisa para funcionar corretamente. Cada peça precisa. Há barramentos específicos para praticamente todos os componentes conectados ao sistema, geralmente em siglas muito conhecidas pelos usuários, mas que não são atreladas diretamente à função que realizam. Confira abaixo alguns tópicos interessantes sobre os barramentos. Barramentos e funções. Há três funções distintas nos principais barramentos de um computador, que, em termos simples, conectam o processador, memória e os outros componentes conectados a ele a ele pelo que chamamos de barramentos de entrada e saída. Sobre barramento de dados, como o próprio nome já deixa a entender, é por esse tipo de barramento que ocorrem as trocas de dados no computador, tanto as enviadas quanto recebidas. Sobre o barramento de endereços, de colocar onde os provessos devem ser extraídos e para onde devem ser enviados após o processo. Uma página, barramento de entrada e saída. Cara, tem muito conteúdo de hardware. Eu nunca vi tanto conteúdo de hardware. Será que eu devia mostrar as imagens de hardware? Nada a ver, elas são todas borradonas. Nem adianta. Vai, barramento de controle. Atua como um regulador das outras funções, podendo limitá-las. Isso aqui tá difícil. Tá, vai. Vamos ler aqui as perguntas primeiro. O que é um barramento de controle? O que é um barramento de entrada e saída? O que é um barramento de memória e sua importância? O que é um barramento ISA, Industry Standard Architecture? O que é um slot ISAs? O que são um barramento de PCI? E o que é um barramento PCI-X? Pronto. Algumas páginas. Barramento de controle. Atua como regulador das outras funções, podendo limitá-las ou expandi-las em razão de sua demanda. Barramento de entrada e saída, além da comunicação entre o computador e a memória, você pode adicionar diversos outros dispositivos à sua placa-mãe, como um barramento especial para cada um deles. Alguns dos formatos mais conhecidos neste quesito são o PCI, o AGP e até mesmo o USB, amplamente utilizado em pendrives, impressoras e teclados, mouse e outros periféricos. Barramento de memória é de sua importância. Um dos aspectos fundamentais quanto ao barramento, em especial quanto
Tratamos de memória a quantidade de bits que ele é capaz de levar por vez. Um ótimo exemplo para elucidar isso é a relação às placas de vídeo. Diversos modelos de placas, em especial nas mais antigas, apresentam versões com barramentos diferentes de memória dedicada. Embora elas tivessem a mesma aparência, clock de processamento e quantidade de memória disponível, as diferenças finais eram assustadoras graças ao barramento. Lembro que existiam modelos de GeForce 4 com 32, que isso? 64 e até 100 de barramento, com os outros parâmetros praticamente iguais entre eles. Tive os 3 quem é esse cara que tá falando aqui? Do nada virou primeira pessoa. Tive os 3 modelos e a diferença na velocidade dos jogos é realmente muito alta. Por isso, sempre que comprar uma placa de vídeo, busque sempre o modelo com o maior barramento ou bus de memória disponível. New Information Extra. Podemos definir os barramentos como uma via de comunicação pela qual o processador se comunica com o seu exterior, memórias periféricas, etc. Podendo ainda ser definido como um conjunto de sinais elétricos transmitidos através de trilhas de vias de placa-mãe com o mesmo propósito. Em outras palavras, eu estou confuso aqui. Barramentos. Nunca vi num concurso. Legalzinho. Em outras palavras, realmente são padrões de comunicação utilizados em computadores para a interconexão dos mais variados dispositivos. Um barramento é um canal ou caminho entre os computadores de um microcomputador, entre os componentes. Existem diversos tipos de barramentos, nenhum computador um dos quais pode citar ISA, AGP, PCI, PCI Express e AMR. Alguns dos padrões citados já são utilizados em computadores novos. A vantagem de barramento é que ele torna as partes do computador mais intercambiáveis. Se você quiser uma placa de vídeo melhor, basta tirar a antiga do slot e colocar a nova em seu lugar. Interessante. Se você quiser 2 monitores no seu computador, pode usar 2 placas de vídeo de barramento. E por aí vai. Agora, o barramento isso que falou aqui, Industrial Standard. O barramento ISA é um padrão não mais utilizado, sendo encontrado apenas em computadores antigos. Seu aparecimento se deu na época do IBM PC, e essa primeira versão trabalha com transferência de 8 bits por vez e clock de 8,33 MHz. Na verdade, antes do pula isso aqui. Na época do surgimento do processador 286, o barramento ISA ganhou uma versão capaz de trabalhar com 16 bits, disponíveis anteriores trabalhavam com 8 bits. Bonitinho, bonitinho. Eu vou escrever as coisas que eu estou escrevendo no chat. Barramento ISA. Funcionavam normalmente em slots com padrão de 16 bits, mas o contrário não era possível, isso é, de dispositivos de ISA 16 bits trabalharem com slots de 8 bits, né? Mesmo porque as encaixes de ISA 16 bits tinham uma extensão que os tornavam maiores que os de 18 bits, ou seja, a conexão era maiorzinha, né? Tá. Próximo conteúdo, slots ISA. Slots ISA. Slots ISA, o que é isso? Com a evolução da informática, o padrão ISA foi aos poucos perdendo espaço. A versão 16 bits é capaz de proporcionar transferência de dados na casa dos 8 megabytes por segundo, mas dificilmente esse valor é alcançado, ficando em torno de 5 megabytes. Com essa taxa de transferência era suficiente para determinados dispositivos, placas de modem, por exemplo. Por algum tempo foi possível encontrar placas-mãe que contavam tanto com os slots ISA quanto com os slots PCI, o padrão sucessor. ISA e ISA, sigla Standard Industry Standard Architecture. O ISA conforme o nome indica, um barramento compatível com a tecnologia ISA. Por conta disso, pode operar a 32 bits, mas também sua frequência em 8,33 MHz. É a mesma do ISA. Seu slot é praticamente idêntico ao do padrão ISA. No entanto, é mais alto, já que utiliza 2 linhas de contatos. A primeira é destinada aos dispositivos ICA, enquanto que a segunda serve aos dispositivos 32 bytes. O barramento PCI prefere ao componente Internet Connect. O barramento PCI foi criado originalmente durante o desenvolvimento do microprocessador Pentium pela Intel. Barramento PCI.
pela Intel em conjunto de outros fabricantes, porém algumas placas 486 também possuem o slot PCI. Atualmente esse tipo de barramento é usado em diferentes processadores, geralmente especificado para 32 bytes funcionando a 33 MHz. Barramento PCI apresenta uma taxa de transferência máxima teórica de 332 megabits Mbps, 16,5 vezes mais rápido que o barramento ISA loucão, né. A especificação original também previa um slot de 20 124 pinos. Caraca, muitos pinos. A próxima versão do PCI estendeu o barramento para operar em 64 bits, passou a utilizar um conector estendido, acrescentando mais de 64 pinos de contato, 32 para cada lado, semelhante com o que foi feito para o slot ICA quando substituiu o barramento do PC original. Este barramento possui duas versões que estão abaixo mostradas. Versão 1, baseada no projeto VESA local, tá, eu sei lá. Foi feito, o versão 1 foi feito esse ferramenta foi feito especialmente de modo que para que placas de barramento ISA possam nele ser plugadas, bem como novas placas de capacidade 32 bytes. Versão 1 tem utilizado a 33 MHz, processador de 32 bits, desempenho calculado de 32 bits x 33 MHz dividido por 8, que é igual a 3, 132 megabits. Suporta muitos dispositivos. Versão 2, processador sendo projetado para ser independente do microprocessador, sincronizado com clock, possui largura de 64 bytes, desempenho calculado de 164 bytes, vezes 33 MHz, dividido por 8 bits, é igual a 1264 megabits. Os slots PCI de 64 bytes são um pouco maiores do que os de 32, sendo que nas placas atuais o segundo tipo é mais utilizado. As placas de expansão PCI possuem um recurso muito interessante, além de sua elevada velocidade de transferência de dados, trata-se de autoconfiguração, obtida com o padrão PNP Plug and Play. Plug and Play. Essas placas são reconhecidas e configuradas automaticamente pelo BIOS. Todas as placas CPU equipadas com slots PCI possuem um BIOS CPNP e pelo sistema operacional, sem necessidade de o usuário precise processar jumpers para realizar manualmente a sua configuração, como ocorria com as placas de expansão até pouco tempo atrás, ou seja, conecta e ativa na hora. Essa configuração ocorre pois existe um EEPROM especial que contém informações sobre os endereços de interrupção, o IRQ. Dispositivos PCI são projetados para permitir o compartilhamento de uma mesma IRQ, pois as manipulam de forma diferente. Se for necessário usar uma interrupção normal, o chipset ou BIOS mapeará a interrupção para uma interrupção normal do sistema normalmente usado, alguma interrupção entre o IRQ9 e IRQ12. A velocidade do clock de barramento pode depender da velocidade dos clocks internos do microprocessador e, como já foi dito, essa frequência em geral é de 33 MHz, mas dependendo do processador pode ter um clock de 30 ou 25 MHz. A tabela que segue mostra a relação entre o clock e o barramento PCI e o clock interno do processador. Eu não tenho essa imagem aqui. Clock externo e interno do microprocessador. O clock externo é sempre igual a uma fração do clock interno. Essa fração pode ser 2/3, 1/2, metade, 2/5 ou 1/3, dependendo do valor do clock interno. Essa divisão é feita pelo microprocessador. O clock de barramento PCI, o clock do barramento PCI é sempre igual à metade do clock externo do microprocessador, que é feito por um VLSI, chip responsável pela integração dos componentes que controlam o acesso de barramento ao PCI. O barramento PCI pode ser usado pelos slots PCI, pelas interfaces IDI e USB. A especificação mais usada hoje é a 2.1, que dispõe uma velocidade de barramento de 66 MHz. Isso dobra efetivamente a taxa de transferência especificada original para 264 megabits, 33 vezes mais rápido que o barramento ISO. Aí tem uma imagem do barramento PCI, bonitinha. E a placa PCI, bonitinha também. Bonitinha para placas, né? Tudo complicadinho, cheio de chipzinhos e coisinhas. Outra característica marcante do PCI é sua compatibilidade com o recurso Plug and Play, que acabou de falar, né? Algo como plugar e usar. Como funcionalidade, o computador é capaz de reconhecer automaticamente os dispositivos que são conectados ao slot PCI. Atualmente, tal capacidade é trivial nos computadores. Isto é, basta conectar o dispositivo, ligar o computador e esperar o sistema operacional avisar sobre o reconhecimento de um novo item para que você possa instalar os drivers adequados. Isto é, o sistema de operacional não instala sozinho. Antigamente, os computadores não trabalhavam dessa maneira. E o surgimento de recursos plug and play foi uma revolução nesse sentido.
Além de ser utilizada em barramentos atuais, essa funcionalidade chegou a ser implementada em padrões mais antigos, inclusive no ISA. O barramento PCI também passou por evoluções de uma versão de trabalho com 64 megabits e 60 MHz. Foi lançado e tendo também uma extensão de seu slot. Sua taxa máxima de transferência de dados é estimada de 512 megabits por segundo. Apesar disso, o padrão PCI de 64 bits nunca chegou a ser popular. E um dos motivos para isso é o fato de essa especificação gerar muitos custos para os fabricantes. Muitos custos. Além disso, a maioria dos dispositivos da época do auge do PCI não necessitava de taxa de transferência de dados maiores. Agora, sobre o passamento PCI-X, periferical componente estendido, XG estendido. PCI-X. O PCI-X nada mais é do que uma evolução do PCI de 64 bits, sendo compatível com as especificações anteriores. A versão PCI-X é capaz de operar nas frequências de 100 MHz e 103. Vamos pular isso aqui. Tá, bonitinho. Próxima página. Caraca, tem tanta coisa. Vai. O que é barramento para AGP? O que é barramento PCI Express? O que são slots PCI Express? Aqui tem uma imagem bonitinha para entender esses barramentos. Os barramentos são essas coisinhas aqui, ó. Cada vez que ela upgradeava, ela ficava maior, tá vendo? 16, 16, 4 pinos, 8 pinos, 18, 5, 16 pinos. Bonitinho. E daí tudo isso aqui é sobre essas plaquinhas, né? Olha uma imagem de bonitinho. Aqui tem uma imagem de um conector USB. E aqui tem imagem de chips. Vai. Barramento AGP Accelerated Graphics Port. Se antes os computadores se limitavam a exibir apenas caracteres em telas escuras, hoje elas são capazes de exibir. Deixa eu escrever. Barramento ACP. Barramento ACP. Não, é AGP, não ACP. Centros como computadores se limitavam a exibir apenas caracteres em telas escuras, hoje eles são capazes de exibir e criar imagens de altíssima qualidade, mas isso tem seu um preço. Quanto mais evoluída por uma aplicação gráfica, em geral, mais dados ela consumirá. Para lidar com o volume crescente de dados gerados pelos processadores gráficos, a Intel anunciou, em meados de 1996, o padrão AGP, cujo lado serve exclusivamente a placas de vídeos. A primeira versão do AGP, chamada de AGP 1.0, trabalha a 32 bits e tem clique de 66 megabytes, o que equivale a uma taxa de transferência de dados de até 266 megabytes por segundo, mas na verdade pode chegar ao valor de 532 megabytes por segundo. Explica-se o AGP pode funcionar de modo 1x ou 2x. Com 1x, um dado por pulso de clock é transferido, com 2vx, são os dois dados por pulso de clock. Confuso. Em meados de 1998, a Intel lançou o AGP 2.0, cujos diferenciais estão na possibilidade de trabalhar também com um novo modo de operação 4x, oferecendo uma taxa de transferência de 1020,66 por segundo megabytes, e alimentação elétrica 1,5 volts. Algum tempo depois surgiu o AGP 3.0, o que conta com a capacidade de trabalhar com alimentação elétrica de 0,8 volts e modo de operação de 8x, correspondendo a uma taxa de transferência de 2.103 megabytes por segundo. Ou seja, melhorou muito, né? Aqui tem uma imagem daquelas plaquinhas, só que elas são escura, estranho. Além de alta taxa de transferência de dados, o padrão AGP também oferece outras vantagens. Uma delas é o fato de sempre poder operar. Eu me engasguei com a minha própria saliva. Uma delas é o fato de sempre poder operar na sua máxima capacidade, já que não há outro dispositivo de barramento que possa, de alguma forma, interferir na comunicação entre a placa de vídeo e o processador. Lembre-se que o AGP é compatível apenas com as placas de vídeo. O AGP também permite que a placa de vídeo faça uso de parte da memória RAM do computador como um incremento de sua própria memória em recurso chamado Direct Memory Executive. Quanto ao slot AGP, ele é ligeiramente menor do que em caixa PCI. No entanto, como há várias versões do AGP, há variações de slots também, o que é lamentável, pois isso gera muita confusão. Essas diferenças ocorrem principalmente por causa das definições de alimentação elétrica existentes entre os dispositivos que utilizam cada versão.
por exemplo, um slot que funciona para a GP 1.0, um outro que funcionava para a GP 2.0. Um terceiro que trabalha com todas as versões, slot universal e assim por diante. Apesar de algumas vantagens do padrão GP, acabou perdendo espaço e foi substituído pelo pagamento PCI Express. Express, né? No PCI Express, o PCI ou ainda é PCX, PCI X foi concebido pela Intel em 2004 e se destaca por substituir ao mesmo tempo os pagamentos PCI e AGP. Isso acontece porque o PCI Express está disponível em vários segmentos. 1 vezes 1, vezes 2, vezes 4, vezes 4, vezes 8, vezes 16. Quanto maior esse número, maior é a taxa de transferência de dados. Como mostra a imagem abaixo, essa divisão também reflete o tamanho dos slots PCI Express. Bonitinho. Slots, entendi agora que são os conectores, tá? Se conecta os chipzinhos. PC Express 16 é capaz de trabalhar com a taxa de transferência de cerca de 4 GB por segundo, característica que faz ser utilizado por placas de vídeo, um dos possíveis como é gerar dados em um computador. O PC Express 1X, mesmo sendo o mais fraco, é capaz de alcançar uma taxa de transferência de cerca de 250 MB por segundo, um valor suficiente para uma parte dos dispositivos mais simples. Com o lançamento do PCI Express 2.0, que aconteceu no início de 2007, as taxas de transferência da tecnologia praticamente dobraram. Bonitinho, né? Eu achei que ia ter mó pouco conteúdo de hardware, mas, cara, não acaba. Não acaba o conteúdo de hardware. Eu vou tirar. Caraca, ainda tem tudo isso aqui de hardware. Tem até coisinhas do teclado. Tipo uma explicação do que os botões do teclado faz. Tem aqui um botão escrito INS, que eu nunca vi. Que botão é esse aqui? INS funciona como ativador de modo de inserção. O INS é aquele que tá lá nos quadradinhos aqui no meio. INS. Quando tá colocado aqui num teclado de laptop, tá aqui embaixo. Aqui, ó, insert. O print screen. Agora achei. Funciona como ativador de modo de inserção. A pessoa pode se digitar qualquer caráter a fim de inseri-lo no meio de um texto, deslocando todos os caracteres seguintes. Para desativá-lo, basta acioná-lo novamente. Nunca usei isso, mas interessante. Tem umas imagens aqui de um track chamado Trackball. Joystick. Interessante. Também apareceu o scanner. Os periféricos de saída. Isso aqui, periférico de saída, aparece bastante em concurso. Caraca, tem muito. Eu nunca vi um track com tanto conteúdo de hardware. CDs, DVDs, Blu-ray. Caraca, ainda tem tudo isso aqui. Tem muito conteúdo ainda, meu. Vai, já tô aqui há 1 hora, cara. Mas vamos lá, vamos terminar. Vou fazer um videozão de 3 horas de conteúdo. Vai, vamos ver quantas páginas faltam. Vai sendo contando frente e verso. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Caraca, 16 páginas de hardware. Eu nunca vi tanta coisa de hardware, cara. Vai, pausa.